Então, antes de mais, queria agradecer à Cristina Santos e a toda a equipa do ICNF por permitirem-nos organizar esta sessão de informação, este webinar sobre, por um lado, a questão dos requisitos legais que se aplicam à produção do pinheiro manso, nomeadamente à produção da pinha, e depois, relativamente à utilização da plataforma que está disponível para, no fundo, para dar cumprimento aos requisitos legais aplicáveis. Quem está a participar, depois eu pedia que questões que tivessem que escrevessem no chat, porque é mais fácil depois de gerir a questão das perguntas e também para depois não haver aqui uma questão de ordem de quem é que levantou a mão primeiro. Portanto, ia-lhes pedir para depois colocarem as questões no chat e depois eu vou gerindo essa questão. Portanto, vamos começar aqui por uma apresentação. Por um lado, como eu disse, da questão dos requisitos legais que se aplicam a esta atividade e depois, então, à utilização da plataforma. Cristina, quando quiseres, o palco é teu. Pronto. Bom dia a todos. Antes de mais, agradecer à Carla Leite e à CAP por dar a oportunidade, mais uma vez, do ICNF poder vir a apresentar aquilo que são as normas legais relativamente ao regime jurídico da pinha, desde a colheita até o armazenamento, transformação, exportação e importação. É para nós realmente muito importante fazermos estas sessões de esclarecimento. O nosso objetivo, obviamente, é alinhar o setor relativamente àquilo que é a aplicação das normas legais. E, portanto, temos todo o prazer e gosto em poder-vos esclarecer. Nós temos algumas situações que nos são reportadas relativamente àquilo que são as dificuldades dos operadores perante aquilo que é o sistema que está disponível. É um sistema que foi, portanto, a lei remota a 2015 e o sistema basicamente entrou em vigor uns meses depois da lei estar implementada. E, portanto, é um sistema que foi feito tendo por base a plataforma dos manifestos que já estava disponível para os outros manifestos que alguns de vocês, se calhar, também são utilizadores, nomeadamente os manifestos de exploração florestal relativamente às coníferas e às regras da fitossanidade. Portanto, este módulo, por assim dizer, foi, no fundo, elaborado tendo por base essa plataforma e, portanto, o registro dos operadores é um registro que basicamente é único e, portanto, vocês quando se já estavam registados para a parte daquilo que eram as obrigações no âmbito do MEF, aqui só teriam que adicionar atividades, mas isso, depois esta sessão vai ter uma primeira sessão mais teórica da apresentação do que é que são as normas e algumas importâncias daquilo que é a fileira esta importante fileira do pinhão e da pinha e do pinhão. E, posteriormente, depois as minhas colegas Maria Manuel Cardoso e Helena Paula Vicente vão depois também fazer-vos um bocadinho daquilo que é a apresentação das possibilidades que o Sistema de Informação da Pinha, vulgo SIP, vocês vão poder, podem fazer e desenvolver. Eu vou começar por partilhar a apresentação que vos preparei. Agradeço que digam se o ecrã é único. Sim, estamos a ver só a tua apresentação, sim. Ok, muito obrigada. Portanto, os temas a abordar, nós o que começámos por fazer vamos fazer um primeiro enquadramento, depois vamos falar um bocadinho daquilo que é a legislação e as normas que esta legislação estabelece, fazer um percurso relativamente à possibilidade do que é o sistema da pinha e depois temos umas notas finais para vos apresentar. Vamos, portanto, começar por a importância da fileira da pinha e a respectiva sua importância no setor florestal. Portanto, desde sempre há um crescente interesse económico para a fileira do pinheiro manso, portanto, essencialmente é relevada pela parte do comércio externo da pinha e do pinhão. Esta fileira contribui não só para a produção, mas para tudo aquilo que é associado à parte
da importância económica, nomeadamente o contributo para o emprego e a cadeia de valor que pode gerar, portanto, contribui para o desenvolvimento socioeconómico das regiões, nomeadamente porque é uma fileira que está muito alicerçada em algumas regiões do país e, de acordo com aquilo que são os dados do último regime jurídico de arborização e de rearborização dos últimos 10 anos, há já autorizadas e aprovadas e eventualmente realizadas 18 mil hectares de arborizações, portanto, tendo em conta os dados de junho de 2023. Portanto, é uma fileira que realmente tem uma dinâmica territorial importante. Os promotores relevam aqui alguma intervenção relativamente àquilo que é às arborizações e as rearborizações de áreas de pinheiro-manso. Não estão aqui incluídas, obviamente, as beneficiações que são exercidas nos povoamentos. Como vocês sabem, o regime jurídico não abrange a beneficiação dos povoamentos. Quanto à fileira do setor, dar-vos nota que, no âmbito da plataforma de acompanhamento das relações das fileiras florestais, esta fileira foi reconhecida como bastante importante relativamente está inserida na fileira dos frutos secos, onde se destaca, obviamente, o pinhão e a castanha, e este é o esquema que vocês podem aceder daquilo que está no site do ICNF, e há um conjunto de indicadores macroeconómicos que, no fundo, dão valor ou indicam a valorização das fileiras, nomeadamente esta. Em destaque, o que eu vos posso dizer, não há propriamente dados da produção, o ICNF não tem dados da produção, a única coisa que dispõe são dados do Inventário Florestal Nacional, que são meramente estimativas e não vão ao pormenor daquilo que é efetivamente a produção de pinha nos povoamentos. Portanto, os dados aqui são estimativas apresentadas por associações de produtores florestais, nomeadamente a UNAC e a Associação de Produtores Florestais de Coruche. Estima-se, portanto, que há uma variabilidade consoante, como a produção de pinha é uma produção que é variável e, portanto, estima-se que há entre 70 mil a 120 mil toneladas por hectare. Há um valor também aproximadamente de 75 milhões de euros, esta produção de pinha, é um valor estimado, e mais recentemente o ICNF, tendo em vista o programa Mais Floresta, começou a recolher informação em conjunto com as grandes organizações de produtores florestais relativamente a certos produtos florestais, para além daquilo que estava estipulado, que era a madeira. Portanto, há um apoio através do programa Mais Floresta e começou a recolher realmente informação do preço da pinha na produção, e entre 2022 e 2023 foram recolhidos 92 registros, os quais estão inseridos, portanto, neste sistema de informação dos mercados, de cotações dos mercados florestais, e o valor médio apurado são 0,82 euros por quilo. O preço do pinhão, portanto, já estamos a falar o preço no consumidor final, varia entre 50 a 120 euros por quilo. Isto são meramente preços indicativos que se baseiam naquilo que são as consultas que há à venda ao consumidor final nas grandes superfícies ou em lojas de comércio. Relativamente aos indicadores macroeconómicos, portanto, e naquilo que é valores médios da última década, o que se pode dizer é que há uma balança comercial positiva e a exportação aproximadamente na última década representa 9,4 milhões de euros. Relativamente àquilo que foram os objetivos quando se publicou esta legislação. Esta legislação decorre de uma anterior legislação que só apenas estipulava uma época para a colheita do pinhão. Esta, portanto, criou, para além de estabelecer um período legal, de manter esse período legal com algumas diferenças face àquilo que era a anterior legislação, criou também procedimentos relativamente àquilo que era, no fundo, o que os operadores teriam que demonstrar desde a colheita até à entrada na fábrica de primeira transformação e, posteriormente, importação ou exportação. Portanto, qual foi o maior objetivo? É monitorizar a circulação da pinha. Na altura, em 2015, havia um problema que ainda se mantém relativamente
à parte fitossanitária que, no fundo, tinha alguns problemas relativamente àquilo que era problemas fitossanitários nos povoamentos, nomeadamente o leptococcus, introduzir maior transparência relativamente àquilo que eram os indicadores da comercialização e melhorar o conhecimento para, no fundo, dar apoio às políticas públicas, permitir a rastreabilidade ao longo do circuito económico, o que vai permitir a certificação e o controle da qualidade relativamente àquilo que é a produção de pinha, e, obviamente, compilar um conjunto de informação estatística e indicadores estatísticos que permitissem, no fundo, a tomada de decisão e melhorar o desenvolvimento e a competitividade da fileira florestal. Por outro lado, ao termos maior informação e uma informação organizada que está no sistema de informação da pinha, permite também o reforço da componente de fiscalização, que é essencialmente exercido por a GNR e pelo CEPNA e, eventualmente, também por o ICNF e pelas câmaras municipais, que também têm competências na fiscalização. E, portanto, em 2015, o Decreto-Lei 77 foi publicado e, no fundo, define o conjunto de operadores a quem se aplica. Portanto, estamos aqui a falar a produtores e operadores económicos que, no fundo, operam na cadeia de abastecimento do pinhão. Define um período de colheita, portanto, no qual é permitida a colheita de pinhas de pinheiro manso, um conjunto de procedimentos, desde logo o registro do operador, a comunicação prévia da declaração de pinhas e, obviamente, a fiscalização. Estipula também um sistema de informação que é assegurado pelo ICNF e que este sistema de informação vai permitir, no fundo, a divulgação de um conjunto de informação que está integrada neste sistema. E desde logo também um regime de sancionatório relativamente àquilo que são as contraordenações, as coimas e depois um conjunto de sanções acessórias também aqui aplicáveis. Acho que a maioria de vocês sabe largamente qual é que é o período legal em que é permitida a colheita de pinhas, portanto inicia-se, não é permitida, vamos pela negativa, não é permitida desde 1 de abril até 1 de dezembro dos anos correntes. Dar nota que a partir de 1 de dezembro essa é inclusiva, portanto a partir de 1 de dezembro é permitida de facto a colheita e este período pode ser alterado excepcionalmente por as razões já estipuladas no diploma legal, através do governo, do membro responsável pelo governo na área das florestas. Há também, de acordo com o âmbito, uma exceção que, quando as pinhas se destinem exclusivamente a autoconsumo, até a um limite de 10 quilos, não há necessário a declaração de pinhas, portanto, não se aplica, nem é necessário o registro dos operadores para fazer posteriormente a declaração de pinhas. O que é que são os operadores? No fundo, os operadores são todas as pessoas singulares e coletivas que desenvolvem atividades ao longo da cadeia de abastecimento da pinha, do pinheiro manso, desde logo a colheita, o armazenamento, a transformação, a importação e a exportação. Obviamente não destaquei aqui o transporte, porque o transporte está inerente a qualquer uma destas atividades, quando ela vai desde a colheita do local de colheita até ao local de armazenamento. Obviamente que o transporte tem que estar aqui também inserido nestas declarações. Relativamente o que é que os operadores têm, quais são as suas obrigações? Desde logo têm que fazer o registro, este registro é obrigatório, no registro a informação solicitada tem a ver com a identificação do operador económico, tanto o nome ou a denominação comercial, a sua morada e os seus contactos, que também são obrigatórios para posterior, eventualmente, contacto com o operador, nomeadamente no que diz respeito a ações de fiscalização, e depois identificar as atividades que vão desenvolver ao longo da cadeia de abastecimento, do ciclo económico da pinha, sendo estas as atividades que os operadores, quando se registram, poderão depois fazer nas declarações de pinha. Isto é um modelo de registro que sai do sistema, portanto o sistema devolve um PDF que no fundo atesta para quem for solicitado que o operador está registado. A declaração de pinha, pronto, após o registro é dada a possibilidade dos operadores fazerem declarações de pinha e nas declarações de pinhas aparece, vocês selecionam o número de registro do operador e quando selecionam o número de registro do operador aparece automaticamente preenchido no sistema aquilo que são os dados do operador. Tem que depois identificar o tipo de atividade, portanto desde logo o local de origem da pinha, que aparece basicamente aqui
aqui nesta parte do modelo da declaração, quando a pinha é de origem nacional, ou ela vem de uma origem de uma propriedade, ou está armazenada e, portanto, aparece a possibilidade de vocês escolherem no sistema se ele é proprietário ou se ela vem de um local de armazenamento. Quando é importada, desde logo vocês têm a possibilidade de escolher se a importação é extracomunitária ou se a circulação se faz dentro da União Europeia. E o destino da pinha é essencial, tem que se identificar relativamente a quem se destina a pinha. Por outro lado, o sistema permite também listar as declarações antecedentes e confirmar, e quando estamos a falar aqui em confirmar, é confirmar as quantidades que são recepcionadas ou que são, no fundo, declaradas no início da atividade que estão a desenvolver. As quantidades, como isto é uma comunicação prévia, são sempre estimadas, portanto têm toda a vantagem em poder, no fundo, confirmar as quantidades estimadas. Portanto, estamos a falar, em termos de confirmação, apenas aquilo que é possível. Não é possível alterar origens ou destinos, aquilo que é possível é confirmar as quantidades. As declarações de pinha aplicam-se a todas estas atividades, portanto são obrigatórias, ela é de obtenção gratuita, portanto não há qualquer valor a pagar relativamente àquilo que é a declaração, é de caráter obrigatória e é prévia e deve acompanhar sempre as ações de colheita, transporte, armazenamento, transformação, importação e exportação. Elas devem ser conservadas em bom estado por um período de 3 anos e deve ser feita a transmissão ou adquirente sucessivo ou outro detentor legítimo de todas as declarações emitidas ao longo do circuito económico, e esta transmissão é efetuada no SIP, portanto, no Sistema de Informação da PINHA, e como é que ela é efetuada? É efetuada de acordo com aquilo que é, no fundo, já mostro depois mais à frente, no fundo é as declarações antecedentes que vocês têm que listar quando estão a fazer a própria declaração. Este sistema permite assegurar a rastreabilidade. Um exemplo muito simples, talvez o mais simples, um determinado operador A emite uma declaração de colheita e de transporte, que posteriormente é vendida essa declaração, essa pinha é vendida a um armazenista e este B, que é um operador de armazenamento, tem que fazer a declaração e, obviamente, quando faz esta declaração, quando está a fazer esta declaração, deve listar a declaração antecedente que foi transmitida pelo operador A. Posteriormente, este operador B vai vender a sua pinha a uma unidade de transformação, de primeira transformação, e esta unidade de primeira transformação deve fazer a declaração de transformação e deve listar a declaração do operador B, que automaticamente, se tiver antecedente do A, portanto, o C já tem os números e os códigos da declaração. Portanto, a rastreabilidade é assegurada, no fundo, dentro do sistema. Quanto ao regime sancionatório, portanto, ele está previsto, é o artigo 12º do Diploma Legal. Essencialmente, as maiores sanções aplicadas, a intensidade tem a ver com aquilo que é a colheita de pinha fora do período permitido legalmente, ou não está autorizado excepcionalmente. Por outro lado, também a ausência da comunicação prévia, muitos dos operadores, ainda há relativamente operadores que circulam com pinha sem, ou detêm pinha, sem terem feito a própria declaração, portanto a comunicação prévia é usualmente feita através da declaração, e depois o incumprimento do conjunto das obrigações do operador económico, a circulação e detenção de pinhas não documentadas, portanto sem declaração, e a não conservação dos exemplares da declaração de pinha pelo período de 3 anos. E a falta de comunicação da alteração dos dados de registro pelo operador económico também está sancionado, portanto aquilo que eu apelo aqui é sempre que haja uma alteração dos contactos, moradas, eventualmente endereços de e-mail, que os operadores possam editar o seu registro e alterar os dados do registro em consonância com aquilo que for a realidade no momento.
Ainda relativamente ao sistema, portanto, esse sistema tem natureza confidencial, o próprio diploma legal assegura a confidencialidade da informação e, portanto, nesta sequência, apenas pode ser feita a transmissão ao próprio e às entidades competentes para a fiscalização de toda a informação que está inserida, no fundo, é registada pelos operadores. O acesso ao sistema faz-se através daquele link que está ali e o aspecto no fundo quando acedem ao link, é este o aspecto que vocês veem e devem, obviamente, clicar naquilo que é onde está ali as pinhinhas, que é o sistema da pinha. O registro do operador, este é o aspecto também. Vocês devem, inicialmente, por começar, quem não está registado, deve-se registar. Deve-se registar sempre que se realiza a atividade de colheita, transporte, armazenamento, primeira transformação, importação, exportação. O menu é este, vocês acedem ao sistema, selecionam, identificam, selecionam as atividades. Aqui, no fundo, o que vocês vão ver tem a ver com todas as atividades que estão dentro do plataforma manifesto. Então, vocês aqui devem selecionar aquelas que dizem respeito apenas àquilo que é o regime, que se aplica ao regime legal da pinha, portanto estamos a falar de colheita, aquelas que habilitam transporte, armazenamento, etc. O registro é aquela imagem que já vos mostrei anteriormente. Quanto à declaração da pinha, a declaração da pinha, depois de vocês estarem registados, acedem ao sistema e podem depois, posteriormente, começar a preencher a informação com a declaração da pinha. A declaração da pinha, relativamente àquilo que são as declarações de colheita, e, portanto, é dar relevo nesta fase em que ainda decorre a colheita da pinha, é dar relevo relativamente àquilo que é a informação da declaração da pinha. Portanto, desde logo, é muito importante vocês darem a correta origem no local de colheita, portanto, a identificação do prédio, nomeadamente o nome da exploração florestal ou do prédio, onde é que ela se localiza, o distrito, concelho e freguesia, e identificar a quantidade, mesmo que ela seja estimada, e o período ao longo do qual se vai, no fundo, aplicar aquela atividade no âmbito do circuito de comercialização da pinha. Outra das questões muito importantes relativamente às declarações da pinha é sempre o preenchimento do destino. O destino é muito importante também, nomeadamente vocês têm que preencher o local de detenção ou o local de armazenamento da pinha, se ela não for direta para uma unidade de primeira transformação, que penso que o mais usual é passar por um intermediário que faz o armazenamento da pinha, ou ela mesmo ser, no fundo, colhida ou a guardar no próprio, na própria exploração, para depois, posteriormente, ir ou para um armazenista ou para uma unidade de primeira transformação. Aqui também, o que é solicitado? A indicação da morada, do distrito, do concelho e da freguesia. Relativamente às declarações antecedentes e, portanto, falar daquilo que é obrigatório aos operadores assegurarem a rastreabilidade. Portanto, o diploma prevê que elas sejam transmitidas ao operador subsequente e de modo a facilitar, apesar de não ser obrigatória, estas declarações, a listagem das declarações antecedentes no que diz respeito àquilo que é o sistema de informação da pinha, o ICNF desenvolveu essa funcionalidade, dando a oportunidade que toda a rastreabilidade fosse assegurada dentro do sistema e, no fundo, assegurasse também uma certa confidencialidade da informação. Portanto, à exceção das declarações de colheita e de importação, todos os operadores deverão indicar a declaração de pinhas antecedentes. Portanto, isto, no fundo, não há propriamente, não é uma obrigação legal, mas, no fundo, é uma função que permite, no fundo, assegurar uma maior aplicabilidade daquilo que são as normas legais. O sistema também, o ICNF, também desenvolveu a função de anulação das declarações, permitindo ao operador que as declarações que foram elaboradas ou por ele efetuadas e cujas atividades não se foram desenvolvidas e que as pinhas também não entraram no circuito de comercialização,
e não se encontrem, por outro lado, validadas por operadores na origem ou no destino, vão sempre permitidas anular. Então, a declaração tem depois um aspecto, como vocês podem ver, que é aqui declaração anulada, e nestas condições a declaração não entra no sistema de comercialização da época da pinha. Relativamente à validação, isto é uma coisa que eu acho que é uma função bastante importante, porque isto permite criar alguma credibilidade à informação constante do sistema e uma maior fiabilidade relativamente àquilo que são as quantidades transacionadas ao longo da cadeia de abastecimento da pinha. Portanto, ela é permitida quer nos operadores de origem, quer nos operadores de destino. O que é que isto permite? Qual é que é a possibilidade das declarações de pinha? O que é que o operador pode fazer? Pode alterar e confirmar as quantidades que são declaradas inicialmente e que são feitas com base em uma estimativa. Após esta alteração, a confirmação das quantidades, o operador poderá também imprimir a respectiva declaração. Somente é possível alterar ou declarar as quantidades de pinhas declaradas. E, portanto, o aspecto da confirmação é este aspecto da declaração. Portanto, elas, quando não aparecem, quando o operador não confirma ou não valida as quantidades, quer no destino, quer na origem, aparece aqui que não há, basicamente, não há confirmações relativamente à declaração. Caso contrário, aparece aqui por quem é que é o operador que validou a declaração. E agora passo às minhas colegas, que vão fazer, no fundo, a validação ou aquilo que é o sistema, a validação do sistema. Maria Manuela vai começar por a engenheira Helena Paula. Eu vou deixar de partilhar agora este ecrã e... O teu computador pifou? Então, é assim, a minha colega está-me a dizer que está com problemas de acesso à rede, eu vou tentar entrar aqui então. Vão ver um menu. Este é o acesso. Helena. Já tens ou não? Posso deixar de partilhar. Estas questões dos webinars. Partilha, Helena, que eu ainda não estou a ver. Não sei se estamos a tentar partilhar a parte do sistema. Sim, mas não estão a conseguir partilhar o ecrã. Não estamos. Ou melhor, nós não estamos a ver o vosso ecrã, não sei. Ela não está a conseguir partilhar porque provavelmente a ligação à rede não está boa. Só eu é que tenho o cabo. Vamos tentar assim, eu vou partilhar e a engenheira Helena Paula vai tentar fazer através do meu computador. Ok. Pronto, agora partilhar. Vocês estão a ver ou não? Ainda não. Ainda não? E agora? Agora sim. Ok. Pronto, é assim, a imagem não é a mesma, porque eu estou a entrar com a administração, mas vamos tentar fazer o melhor que a gente consegue aqui. Vocês estão a ver... Calma só. Estamos a ver no fundo, o teu browser. Fundo com browser, a página isto, dos né? manifestos. Pronto. Mas é onde eu entrei, querida. Eu entro sempre com administração. Não consigo entrar sem ser administração. Sabe o que é que fazes? Pões no Google, não, põe no Google, põe manifestos.
Não, mas é a mesma coisa, Maria. Não. Fazemos fazer bem manifestos não, manifestos de coisa, de exploração. Exploração. Isso. Agora, abrir. Ok. Ai, não dá, eu entro sempre com a administração, é isso que eu vos estou a dizer. Tens É que assim, eu sair, tenho- se eu- calhar, eu- experimenta sair, que é para depois conseguires Não dá, voltar não a dá, entrar. não dá. Estou a falar sério, não vai dar. Porque eu não consigo sair da administração, não sei porquê. Estão a perceber? Não consigo. Portanto, quando eu entro aqui, tenho sempre direitos de administração. Eu... Sim, pode ligar, só que eu depois fico sem rede. Vamos tentar outra vez através do computador delas, está bem? Peço desculpa por esta situação. Pronto, já está. Desculpem por esta situação. Tiraste o som? Eu não sei se alguém está a falar, mas nós não estamos a ouvir. Estamos a ver um ecrã, mas não estamos a ouvir. É? Não quero estar a pensar. Agora já estamos a ouvir. Está muito lento. Ok. Bem, antes de mais, queria só dirigir uma palavra de saudação a todos os participantes e agora vamos ver se aqui a NET nos permite colaborar connosco para fazer aqui a apresentação. Antes de mais, eu penso que estou a partilhar e, portanto, estão a ver o ecrã. Sim, estamos a ver o ecrã dos manifestos. Com o título Manifestos? Sim, é isso. Muito bem. Portanto, este é o aspecto, portanto, dos vários manifestos. Quando se inicia, portanto, neste caso estamos a falar do sistema Pinha, clicamos aqui em Pinha e aparece-nos este ecrã onde nos é pedido nome do utilizador, palavra-chave. Se é a primeira vez que nos estamos a registar, temos aqui 3 vias para proceder a esse registro. Aqui em cima, no separador aqui do topo, registre-se, ou aqui através deste link no texto, onde diz registre-se aqui, ou aqui embaixo, ao lado, onde esqueceu a palavra passe, também tem possibilidade de registro. Vamos optar por um, e eu vou clicar aqui em cima, pronto, e aparece-vos um outro ecrã, portanto, com os dados gerais, ou seja, aqui vamos ter a hipótese, portanto, e como há bocado a engenheira Cristina falou, se já tiverem registados, portanto, em manifesto de exploração florestal, apareceria aqui, se já tiverem registado, apareceria aqui sinalizado, portanto, essas atividades. Neste caso, vamos para a Pinha e vamos selecionar as atividades em que nos queremos registar na Pinha. Vamos ter armazenamento, eu, por exemplo, vou pôr aqui vários, portanto, temos armazenamento, vamos, por exemplo, para o transporte, para a colheita e para a exportação. E também vou pôr importação. Pronto. Podemos pôr as que quisermos. Entretanto, aqui no NIF, a pessoa deve introduzir um NIF, o seu NIF de operador. Eu aqui vou buscar. Sim, pois, exatamente. Para não se proceder ao registro, vou só passar à explicação. Portanto, selecionar as atividades, colocar o vosso NIF e não esquecer de inserir estes códigos que vão aparecendo. Depois, portanto, dos dados gerais, passamos à identificação. O utilizador, portanto, escolhem o nome do utilizador. Podem utilizar o NIF, normalmente as pessoas utilizam o NIF,
porque é uma forma de não esquecer. Selecionam também a palavra passe com que se querem registar, confirmam, portanto identificam aqui o seu nome, e-mail e recomenda-se que ponham, ainda que não esteja aqui obrigatório, mas muitas vezes ele depois pede que se coloque um contacto telefónico e, mais uma vez, inserir o código de validação que aparece em baixo. Outro separador, localização, a mesma forma, preencher. O que é que acontece aqui? Portanto, estamos a fazer registro, mas no caso de já estarem registados, como se referiu, para outras atividades, quando chegassem aqui à situação do código postal e do local, vão preencher e vão clicar no localizador que ele depois vai buscar ao mapa de Portugal essa localização. E eu não tenho agora aqui a imagem, porque ia perder muito tempo a preencher isto, mas vai reportar-se para o mapa e indicar-vos a localização exata, fazem aceitar e fica tudo registado. Ora bem, portanto, este é o registro. Eu agora, para poder exemplificar melhor outras situações, nós já temos aqui uns exemplos de registros e eu vou utilizar esse exemplo para poder prosseguir. Ora, temos aqui 172, 239, 117, exatamente. Ora bem, e agora? Vamos aqui, palavra passe. Ora bem, portanto, este é o caso agora de uma situação já registada. O sistema gera logo aqui um número de declaração e, como podem ver, começa logo pelo ano e depois atribui um número. E temos agora aqui os outros separadores em que vamos verificar, neste caso, já está preenchido, como podem ver, portanto, utilizou-se aqui o NIF da pessoa, a sua morada, a localização, portanto, e um e-mail. A atividade, aqui há um bugzinho no sistema, porque deviam aparecer todas as atividades, como não sei se recordam, mas eu selecionei, por exemplo, a importação, não aparece aqui, mas portanto aqui aparecem todas as atividades que à partida se registaram, mas para efeitos de declaração vão selecionar uma destas atividades. E, por exemplo, a gente seleciona colheita. A data de início. Ora bem, aqui nas datas tem que selecionar sempre, como isto é uma declaração prévia, ele aceita do próprio dia. Mas, portanto, tem que ser sempre uma data anterior à atividade que vão exercer. Eu vou, por exemplo, pôr aqui o de dia 7 e terminar, por exemplo, passado uns dias, para a outra semana. Pronto, e faço em validar. Vou validar estes campos. Depois, vou aqui, portanto, à atividade. A atividade, já vimos, exatamente. Vamos aqui, origem. Sou produtor. Muito bem. Estou em Portugal e agora, o NIF de origem. Nós já tínhamos aqui uma preenchida. Mas tínhamos. Se queres aproveitar uma, vais à lista Queria. das declarações. Pois, portanto, para não perder mais tempo, portanto, agora vou-vos mostrar já, é aqui uma situação. Sim, podes só navegar nos menus e depois mostrar. Sim, podemos então, só para ver isto, portanto, é fácil, portanto, é de abrir os menus e preencher. O que queria chamar a atenção aqui embaixo, neste campo dos contactos telefónicos, que não vem sinalizado a obrigatoriedade, porque quando há obrigatoriedade vem sinalizado com asterisco a vermelho ou a branco, portanto, como diz aqui, portanto, é o prédio, ou seja, é a propriedade onde vai ser efetuada a colheita. E como eu estava a dizer, portanto, aqui, apesar de não estar indicado como obrigatório, mas no manual do utilizador vem indicado como obrigatório um contacto telefónico. Por outro lado, sendo também produtor, terá que colocar a área da propriedade. E, portanto, os quilos já vêm ali como obrigatório. E depois é preencher o resto dos separadores, portanto, do destino, colocar as referências de identificação do destino. E eu agora vou para vocês perceberem melhor como é que vamos aqui, portanto, isto identifica, é só para mostrar aqui assim, uma vez registado, estão a ver, pronto,
o que é que apareceria? Já estava aqui tudo preenchido. Agora, a nível de manifestos, como já estou registado, vamos aqui, por exemplo, à lista de declarações que foram já efetuadas através deste operador. E tenho aqui nesta lupa, visualizo esta declaração. Como podem ver, tem o número da declaração, tem a data em que ela foi feita e tenho aqui agora toda a informação relativamente a ela. O operador está aqui todo identificado, a atividade, neste caso foi colheita e transporte, e afeto com as datas, a origem, portanto, onde é que vai ser colhida a pinha, portanto, como vem, tem aqui os dados, cá está, como eu dizia, a área e as quantidades, e um contacto telefónico, e o destino dessa pinha, também identificado. Eventualmente, declarações antecedentes, neste caso, como estamos a falar de pinha, de colheita, perdão, não haverá declarações antecedentes. Isto pode ocorrer se já estivermos num processo subsequente, ou seja, se já estiver numa fase de armazenamento ou de transformação, aí poderão haver declarações antecedentes. Ora bem, e agora, o que gostava aqui, não é aqui que queria mostrar. Ora bem, portanto, então aqui, e a relação, portanto, com este registro operador eu consigo ver todas as declarações que foram emitidas por este operador. E aqui também posso imprimir, cá está, portanto, tem o PDF, onde podem imprimir, e vem aqui toda, aqui está tudo discriminado. A atividade está elencado, está a origem da pinha, neste caso que é Portugal, tem o número da declaração, a data de emissão. E tem aqui, portanto, os parâmetros todos, o operador económico, a origem, o destino, e neste caso, as confirmações, portanto, esta declaração ainda não foi confirmada, não foi validada nem na origem, nem pelo destino. Agora, ora bem, voltando aqui, depois podemos falar na questão dos registros, das confirmações. Se pretendemos validar, portanto, eu isto saltei, depois fui logo aqui para a lista e não mostrei como é que era criar uma declaração. Não, sim, portanto já tínhamos visto, sim senhora. Vamos agora para a validação, portanto vamos sempre às declarações de pinha e temos aqui validação. Ora bem, estão a ver, eu tenho esta imagem, aqui permite-me fazer duas coisas. Permite-me, inclusivamente, ajustar quantidades. Por acaso eu verifico que a quantidade que declarei não é correspondente à realidade, tenho aqui ainda a possibilidade, uma vez que ela não está ainda validada, esta declaração, de alterar. Portanto, eu aqui posso movimentar, posso alterar. E agora, se quiser validar, portanto, clico ali naquela vezinho verde, e ela fica validada. A fase em que eu posso fazer a alteração é aqui, porque após confirmação já não posso proceder a alterações. E a alteração, salvo erro, que se pode fazer é a nível das quantidades. Só, mais nada. Pronto. Sim. Vamos ver aqui assim, que esta, pois, porque esta aqui era a confirmação na origem, agora vamos ver para trás, exato. E agora vamos ver declarações, validação de declarações no destino. Temos esta, cá está, pronto. Na outra tínhamos duas na origem, esta também confirmação. Pronto, e aqui mais uma vez podemos alterar as quantidades exato. Cá temos este destino e o destino. Portanto, ali todos os itens relativos a esta declaração. Agora havia aqui outras situações. Anular, exatamente. Há aqui outra situação também, que é o de anular uma declaração. Ora bem, portanto, temos, e cá temos aqui as nossas as declarações. Portanto, imaginemos agora esta e quero anular. Como vem aqui, tenho aqui hipótese anulada. Se eu clicar aqui, ela fica anulada. E, portanto, depois vou sempre confirmar que o pezinho fica atualizado. Vamos ver.
Pronto, está anulada. Exatamente, não estando validada, portanto, eu estou sempre na fase de ainda não estar validada, porque a partir do momento em que está validada, ou que, portanto, nós aqui temos situações de declaração de colheita. Imaginemos que, entretanto, já se vendeu e vendeu-se para o armazenista e o armazenista, por sua vez, já levou para a fábrica, ou seja, já houve aqui uma ação subsequente. Portanto, nessa altura também já não há possibilidade de anular declarações. Portanto, não se conseguem validar declarações após validação ou se houver alguma ação já subsequente, portanto, houver outra declaração a partir desta inicial. Portanto, só numa fase, diria eu, quase inicial é que conseguimos anular e alterar quantidades. Agora, havia aqui algumas notazinhas que eu chamaria a atenção, que depois aqui a colega também me poderá aqui dar uma ajuda a completar, que é relativamente aos registros com NIFs de heranças indivisas. O que é que acontece? Pode registar-se como operador com NIFs de herança indivisa. Aquilo que não vão conseguir fazer é emitir declarações em que a origem ou o destino, ou em ambos, os NIFs sejam de herança indivisa. Nessa altura, o que é que acontece? Fazem a declaração utilizando nesses campos de origem ou destino um NIF, pode ser um NIF singular ou de uma entidade coletiva. E depois pedem-nos aqui para a divisão para procedermos à alteração, porque nós depois conseguimos fazer as alterações e ajustar e a declaração sair correta. E, portanto, com os NIFs de herança indivisa na origem ou no destino, ou em ambos. Outra situação... sim, o número da declaração mantém-se. Portanto, a única coisa que vai ser alterada é exatamente aquilo que é pretendido, que é NIF de herança indivisa na origem ou no destino, porque à partida não conseguem, portanto, o operador não consegue realizar, não consegue declarar com essa informação. Outra situação, que também que nos tem aparecido muito, são os operadores esquecerem, por exemplo, da palavra passe. Se esquece da palavra passa, e daí que tem sempre a possibilidade de a recuperar. Agora tenho que sair daqui, porque tem aqui, portanto, põe o nome do utilizador, que à partida deverão saber, e depois tem esta possibilidade aqui, esqueceu a palavra passe. E o que é que acontece? Vão ter que colocar o e-mail que indicaram a quando do registro. Colocam aqui esse e-mail e a palavra passe vai para esse e-mail. E a partir daí poderão utilizá-la ou substituí-la. Pronto. Outra situação também que acontece muitas vezes é pedirem-nos, por exemplo, a alteração de e-mail, porque a entidade, entretanto, por qualquer razão, modificou e, portanto, também fazem essa solicitação. Nós também podemos proceder à alteração de e-mail. Outra questão aqui que também era importante é quando se trata de, por exemplo, vários registros em que utilizam um mesmo endereço de e-mail, isso tem trazido alguns problemas, porque como são várias pessoas, portanto, cada um tem depois a sua palavra passe e depois os acessos ficam complicados porque se esquecem, por exemplo, da palavra passe para recuperar, vai para aquele endereço de e-mail, mas aquele endereço de e-mail, quer dizer, nós não sabemos exatamente para que operador é que vai receber essa nova palavra passe. Daí que se recomenda que cada um tenha um endereço de e-mail distinto, portanto, para cada operador. Não utilizem o mesmo endereço de e-mail para vários operadores registados. Mais algum aspecto que quiséssemos salientar, de questões que nos colocam? Os níveis estrangeiros. Exatamente, os níveis estrangeiros. Portanto, bem, eu vou se calhar deixar de partilhar, porque aqui já não consigo estar. Os níveis estrangeiros. Os níveis estrangeiros, perdão,
também não são aceites, normalmente são alfanuméricos, não são aceites em termos de operador. Claro que se for para exportação ou de importação, obviamente na identificação do importador ou do exportador, aí coloca o NIF estrangeiro. Qual é a forma de contornar isto? Ou substituir a letra, e agora estou a pensar o caso espanhol, porque tem uma letra e depois seguido de dígitos numéricos, ou substitui a letra por um dígito numérico, ou fica só o NIF com 8 dígitos. A plataforma também aceita que fiquem menos dígitos do que os NIFs nacionais. Esta é a forma de contornar a situação dos NIFs estrangeiros. Mais outra situação que poderíamos aqui também, já estão vistos os NIFs estrangeiros. Agora vamos para as perguntas. Pronto, e agora vamos deixar espaço para... muito bem, pronto. E da minha parte está resolvido. Muito obrigada. Então, se calhar, agora só terminar com as notas finais. Espera lá, é esta apresentação. E pronto, isto, como puderam ver, é o sistema. O sistema foi desenvolvido em 2015, portanto, foi um sistema que foi feito tendo por base a plataforma dos manifestos e, portanto, tem este conjunto propriamente de handicaps que o ICNF vai resolvendo à medida que vão surgindo as situações. Relativamente àquilo que é, no fundo, nós estamos desde 2015 praticamente a 9 anos de aplicação do diploma legal, e o que se pode dizer é que este regime jurídico permitiu alguma qualidade na informação que dispomos sobre a fileira, portanto nós começámos a recolher um conjunto de informação bastante útil para aquilo que é o conhecimento da atividade ao longo da cadeia de abastecimento, daquilo que é desde a colheita até à primeira transformação, exportação e importação, que nestes casos concretos são bastante importantes por causa da balança comercial. E na atividade colheita, o que nós apelamos é que haja uma clara identificação do produtor e proprietário, uma clara identificação dos prédios. Neste caso não há declarações antecedentes, portanto vocês naquele menu que dispõem não vão indicar aquilo que são declarações de antecedentes e indicar relativamente àquilo que é o local de destino, que tem a ver com a detenção e com o armazenamento da pinha. Neste caso, a detenção, por exemplo, se vocês colhem a pinha numa determinada propriedade, se posteriormente essa pinha não é ainda comercializada, portanto vocês ainda não têm identificado o destino, a quem se destina a pinha, vocês devem se colocar, acho que é uma pergunta que está aí no chat, devem pôr naquilo que é o destino a própria origem, porque não há ainda identificação relativamente àquilo que é o posterior destino. Há um baixo número de declarações validadas, isto é bastante... não permite aferir a qualidade da informação e normalmente os operadores que estão no destino confirmam mais as declarações do que propriamente na origem. Portanto, quem recebe a quantidade de pinha vai ao sistema, acede ao sistema e confirma a quantidade recebida de pinha. Por este motivo, tudo aquilo que vocês veem nas notas informativas que são disponibilizadas pelo ICNF, o rigor da informação que está lá, portanto, presente, não é tão rigorosa porque pode haver algumas pinhas de quantidades estimadas que depois se ficam muito aquém, quer por excesso ou quer por defeito, relativamente àquilo que efetivamente é comercializado. E aquilo que nós apelamos aqui é sensibilizar-vos, pedir a quem vocês representam para que possam sensibilizar os operadores, os vossos produtores florestais, quer no início do circuito da pinha, que é muito importante nós, de facto, sabermos quanto de pinha é a origem em Portugal, qual é, no fundo, a quantidade colhida no produtor. Esta informação é bastante importante, como vocês puderam ver no início da apresentação, aquilo que nós estimamos é uma
é uma estimativa com base em informação e este sistema realmente poderia permitir aferir com maior rigor essa quantidade. E, por outro lado, a questão das validações vai permitir também aumentar a rastreabilidade ao longo da circulação da pinha. Portanto, eu sei por onde é que anda a pinha e sei efetivamente onde é que as quantidades, sei rastrear onde é que as quantidades e os operadores cooperam em determinado momento. Dando nota também que existe já algum conhecimento relativamente àquilo que é esta fileira, desde logo vocês podem consultar depois no site do ICNF a última nota informativa, que é de 21-22, mas nós já temos uma de 22-23 já para disponibilizar, está a aguardar validação para poder ser disponibilizada. Há um grande número de operadores envolvidos no circuito económico da pinha, 98% dos operadores estão registados essencialmente na atividade de colheita, portanto são maioritariamente pessoas singulares, portanto proprietários ou operadores coletores, não são propriamente empresas ou empresários que fazem a atividade de colheita. Na campanha 2021-2022, este tipo de operadores colheu 44% da quantidade de pinha declarada. Portanto, maioritariamente, eles são responsáveis quase por 50% da pinha colhida. Portanto, é preciso sensibilizar estas pessoas, há uma grande dispersão. É muito importante estas sessões de esclarecimento para que os possam trazer para dentro daquilo que são as normas e depois, à medida que a cadeia de abastecimento vai se finalizando, quer para as atividades de armazenamento, quer para a transformação, exportação, elas estão concentradas num menor número de operadores. Por outro lado, ainda na campanha de 2021-2022, 49% da quantidade da pinha colhida destinou-se à exportação, essencialmente para a Espanha. Portanto, a quantidade de pinha não é relativamente significativa e vocês podem consultar a informação nas notas informativas. Eu agora passava a palavra à Carla. Antes de finalizar, eu trago-vos aqui, eu já vi que está aqui também na sessão elementos do CEPNA e da GNR, são elementos muito importantes para dar credibilidade àquilo que é as normas legais e a sua aplicação, porque usualmente no início de cada campanha existe sempre notícias relativamente àquilo que é a apreensão de pinha por parte da GNR. Isto é um exemplo que eu vos trago aqui de algum, eu tinha este slide e é meramente para vos dizer que é impossível nós fiscalizarmos tudo aquilo que se processa ao longo desta cadeia, ao longo deste período, que é um período basicamente de 4 meses de colheita de pinha, e portanto a maior concentração de fiscalização é logo feita no início de cada atividade, que é também basicamente o mês em que existem maiores declarações de colheita de pinha registadas no sistema. Era isto que eu vos tinha a trazer. Estamos agora abertas a discussões. Eu vou deixar de partilhar o ecrã. Obrigada, Cristina. Obrigada, Maria Manuel, por esta apresentação. Helena Paula, aqui... também. Peço desculpa. Não, são as duas. Pronto. Tenho aqui algumas perguntas na conversa. Eu peço, há aqui algumas mãos levantadas. Se é para fazer perguntas... Desculpa, Carla, eu tu posso consegues dizer, ver, não é? Eu consigo ver, por exemplo, relativamente à alteração do período, nós dar-vos nota que realmente o ICNF trabalhou uma alteração do regime jurídico com entidades do setor, nomeadamente com organizações de produtores florestais. Foram propostas 4 grandes tipos de alterações: antecipar o período de colheita para 1 de novembro, permitir que o despacho que atualmente está previsto na legislação de alteração do período por motivos excepcionais, em vez de ir ao membro da tutela, que introduz sempre muito mais dificuldades no sistema, seja feito tomada por uma decisão do Conselho Diretivo do ICNF. Permitir também que a localização das parcelas seja uma localização geográfica e não meramente administrativa, introduzir isto aqui neste sistema. E, por outro lado, tornar obrigatórias as ditas confirmações e validações daquilo que é a quantidade estimada por parte dos operadores. E depois,
vimos algumas questões que estavam, e foi melhorias, fizemos melhorias no diploma legal, mas que têm mais a ver com questões de redação, com questões de meramente de escrita de texto. Portanto, este diploma foi feito pelo ICNF, foi depois, posteriormente, apresentado à tutela e eu penso que neste momento está no dossiê de transição. Eu acho que aqui tenho uma terceira pergunta. Quando não há respectiva, quase o produtor efetua apenas a colheita da pinha, ainda não há destino, eu já respondi, portanto o destino é obrigatório sempre pôr, é um campo obrigatório da declaração, quando não existe ainda destino, identificado o destinatário ou o operador subsequente que vai entrar na cadeia de abastecimento, ele próprio põe-se como o destinatário, porque no fundo a pinha de colhida destina-se a ele próprio, porque ainda não há ainda operador subsequente. Relativamente como é que nós explicamos uma pessoa que não tem terrenos e que obtém uma declaração e que vende a pinha, vamos lá ver. Eu não sei em situação concreta, mas o operador nem sempre é o dono da área onde se colhe a pinha, porque, por exemplo, o ICNF vende pinhas na árvore, é o dono do terreno, mas não é o operador. Portanto, o que é que o ICNF tem que fazer? Tem que prestar toda a informação ao operador relativamente à área da exploração, ou não é da exploração, mas é da parcela onde se vai colher propriamente a atividade de colheita, deve dar a localização, os seus dados e deve, obviamente, ficar com uma cópia, não é? Com uma cópia daquilo que é a declaração que o operador fez no âmbito da colheita. E isto permite, obviamente, eu ter algum conhecimento e algum controlo relativamente àquilo que é colhido na minha propriedade. Portanto, o que nós aconselhamos, e penso que as associações têm esta indicação, é informar os operadores que não são propriamente, os produtores que não são propriamente operadores, que peçam uma declaração ao operador, já que há uma comercialização. É óbvio que eu conheço as quantidades, porque eu fiz uma transação comercial com o operador que me vai colher a pinha. Tenho algum tipo de contrato. Isto é assim, o sistema é um sistema que é para fazer declarações, é de comunicação prévia. Se vocês repararem na declaração, existe uma frase relativamente àquilo que são as falsas declarações. Portanto, as falsas declarações são punidas por lei, não são punidas por este sistema legal, aplica-se o respectivo código penal e, portanto, não deve existir, obviamente, como a gente sabe, eu mostrei-vos, há grande irregularidades, deve haver, e há, porque a gente tem conhecimento de algumas irregularidades que acontecem, nomeadamente nas atividades ao longo da cadeia de abastecimento, que isto é uma cadeia com muito valor económico, portanto estamos aqui a falar de uma cadeia que traz muitas transações económicas para a fileira e, portanto, estas situações acontecem, como acontecem noutros produtos florestais, como acontecem nos produtos agrícolas. Devem ser denunciadas, obviamente, devem ser denunciadas às entidades que fiscalizam. Se nos fizerem a nossa denúncia, nós tentamos articular com a GNR a parte da fiscalização. Carla, não sei se me queres ajudar, porque agora já vejo aqui muitas. Depois de validada, como é que se pode alterar? Não, só pode haver uma validação. Só pode haver uma validação. A validação deve ser feita efetivamente após vocês terem efetivo conhecimento relativamente àquilo que era estimado e àquilo que vocês depois ou receberam, ou colheram, o que for. Portanto, imagina, eu antes da colheita, vamos pensar na colheita, eu antes da colheita estimo que vou colher 1 tonelada. Imagina que eu chego ao fim da época de colheita, que tem um período, eu indico na declaração qual é o meu período de colheita, 2 meses ou 3 meses, o que for, e digo assim, afinal não foi 1 tonelada, foi 999 quilos ou 950 quilos. Pronto, o que for. Pronto, e eu devo alterar. Depois de alterar, já não posso fazer nova validação. Mas, Cristina, desculpa interromper. Há sempre a possibilidade, corrige-me se eu estou errada, que é anular aquela declaração e fazer uma declaração nova, ou não? Se a declaração já estiver confirmada ou for utilizada... Sim, se não tiver passado essa fase, não é? Sim. Se não tiver passado, podes sempre anular e fazer. Mas o ideal é tu confirmaste. Se confirmaste e a pinha não entrou no período de comercialização, ok? Podes anular.
Se a pinha entrou no período de comercialização, mesmo que não tenhas confirmado, não a podes anular. Estás a ver? Não a podes anular. Porque ela já foi transacionada. Portanto, é desde que a atividade não seja realizada. Imagina que eu digo que vou defender pinha. E afinal não defendi a pinha. Decidi vender a um colega teu que está aqui na reunião. E eu tenho que automaticamente anular, desculpa, eu tenho que automaticamente desfiz o negócio e tenho que automaticamente anular essa declaração. Ou seja, no fundo é preciso algum cuidado quando É preciso se faz muito, assim, a declaração. Desculpa, Carla, É muito cuidado, ter muita atenção. Eu acho que focamos todas nós a correta informação que deve ser registada no sistema. Tem que haver um correto registro, quer do local, quer as quantidades são estimadas, é aquilo que eu conseguir, daquilo que eu tenho conhecimento, daquilo que é produtividade daquele pinhal, colocar. É óbvio que a gente sabe que o pinheiro tem contra-safras, portanto, há grandes quantidades num determinado ano e depois é expectável que venham a ser as mesmas quantidades, mas não há, ou é maior ou é menor. Tanto, há bons anos de pinha e há maus anos de pinha. Pronto, nós temos ouvido referências a essas situações. Portanto, quando eu estou a fazer uma estimativa que eu posso começar a fazer logo no início da época, posso não ter bem a noção daquilo que eu vou colher. E, portanto, o desejável é que eu possa confirmar alterando. Agora, só posso fazer uma validação. E essa validação deve ser feita depois do efetivo conhecimento das quantidades que efetivamente entraram no circuito de comercialização. Há também aqui um comentário último, que não é propriamente uma pergunta. É assim, o sistema, vamos lá ver, o sistema está feito de uma forma que possibilita as ações de fiscalização, mas o sistema não é, obviamente, destinado às atividades de fiscalização e não é um sistema anti-roubos, se assim se posso dizer, ou de anti-furtos, o que vocês quiserem dizer. O novo diploma legal vai dar resposta. A nova proposta de diploma legal que esperemos que venha a acontecer. Portanto, nós tínhamos expectativas que ela entrasse em vigor antes desta campanha. Portanto, o diploma está preparado há algum tempo e tínhamos essa expectativa. Não aconteceu, pronto, aconteceu aquilo que aconteceu, como vocês sabem, e, portanto, não foi possível legislar neste sentido. Na nova proposta do legislativo, o proprietário já tem uma intervenção mais direta naquilo que vão ser as declarações de pinha e, portanto, vai ser aquilo que está aqui escrito, é expectável que venha a acontecer dentro do sistema. Há aqui algumas pessoas que estão com a mão levantada que eu apercebi-me que não fizeram propriamente uma questão. Como são poucas pessoas, se calhar eu posso dar a palavra. Maria João. Desculpa, eu não sei se me estão a ouvir, eu não fiz a questão porque não tenho chat, não consigo aceder ao chat para fazer a questão. Ok. Um produtor que apanhe mais do que 10 quilos para autoconsumo, neste caso, tem que fazer aqui o manifesto, a declaração. Sim. E uma situação, essa pinha não vai entrar na comercialização, depois é anulada, porque não, o manifesto não é, não? Mas a ver, é assim, a condição do âmbito, portanto, estamos a falar do âmbito de aplicação da legislação, que tem uma exceção, sempre que se destine a autoconsumo e até 10 quilos, mesmo que seja para autoconsumo superior a, por exemplo, 500 quilos ou 50 quilos, faz a declaração para si próprio, percebe? Faz a declaração para si próprio, é colheita, não escolhe o transporte, atenção que o transporte, por defeito, aparece no sistema, vocês não selecionem transporte ou despiquem a seleção do transporte, ponham só colheita e têm que se identificar, vocês como operadores, portanto, primeiro têm que se registar, aparecem como operadores, aparecem na origem e aparecem no destino, 3 campos iguais. Está bem. A vossa identificação. Pronto. Obrigada. Depois o quê? Maria João, não é? Vá ao sistema, faz a estimativa, vá ao sistema e confirma a quantidade efetivamente colhida, está bem? Está bem, sim, combinado. Obrigada.
Elizabeth Matias, também tinhas a mão levantada. Não ouvimos. Não ouvimos, Elizabeth. Está sem som. Então, se calhar, eu vou passar à próxima pessoa, que é... Elizabeth, que... Conseguem ouvir-me? Sim, já conseguimos, Elizabeth, sim. Então, a declaração de colheita, a obrigatoriedade é de quem colhe. Ou seja, não. vender a pinha, se eu não, vender não, a não, pinha... não. 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 Ok. Ok. Primeira, vamos desmistificar a primeira situação. Por exemplo, eu, ICNF, faço uma asta pública, porque eu tenho que fazer astas públicas, não é? E digo que a Elizabeth paga o serviço da Elizabeth para ver colher a pinha. A Elizabeth é uma mera prestadora de serviços. Colhe a pinha, sim, colhe a pinha, mas a responsabilidade da execução do seu contrato é minha. Está a ver? Exato. Compreendo. Pronto. Nessa situação, colhe a pinha, mas não é o operador. Quem é o operador é o ICNF. Pronto. Não é muito usual. Sim, diga. A questão é, eu vendo a pinha na árvore, então se eu vendo a pinha na árvore, não vou intervir nem sequer na colheita, portanto, quem compra é que vai colher, a responsabilidade da declaração é do operador a quem você vendeu. Pronto. O que é que você tem que fazer, Elizabeth? A declaração tem 3 grandes campos. Identificação do operador, que é quem você vendeu a pinha que vai ser colhida na sua área florestal. Tem a declaração, tem a origem, que há de ser o operador a quem você vendeu, e depois tem o destino. O que é que você tem que dar? Os dados da origem são seus, está a ver? Você tem que dar o seu NIF, aquilo que foi mostrado, a sua morada, a localização da propriedade, os hectares onde vai ser, e a quantidade vai ser você à partida, apesar de ser ele da responsabilidade, eu penso que o produtor tem todo o interesse para já fica com uma cópia, pede a cópia, e neste momento, não é? Então eu acho que tem que pedir a cópia. E depois mete a quantidade estimada daquilo que você acha que obviamente é da responsabilidade dele. Pronto. Está a ver? Pronto. Então, e isto porquê? Onde é que eu quero chegar? A declaração de colheita, porque há muitos operadores que fazem eles a declaração de colheita, nós nem auxiliamos isso aos nossos associados. Então, o operador faz a declaração de colheita, entrega uma cópia ao proprietário, certo? Essa cópia, e isto porquê? Porque, por causa do pedido único, é obrigatório entregar uma declaração de colheita para poder receber o modo de pressão biológico. E há aqui a questão em nome de quem é o nome da declaração de colheita. E, maioritariamente, as pessoas vendem a pinha na árvore. Então, vai haver uma declaração em nome do operador que não no nome do proprietário, apesar de estar identificado, claro, sim, quem é o proprietário, ou a propriedade, a localização, está lá tudo. Certo. E é só para nós conseguirmos falar... Sim, mas qual é a dúvida? A dúvida era saber exatamente que isto funciona assim, que nós estamos a interpretar bem e que as declarações estão a ser bem feitas. Sim, pronto. É assim, vamos lá ver. Eu penso, não estando dentro daquilo que são os procedimentos de IFAP relativamente àquilo que é o pedido de pagamento único para o modo biológico, peço desculpa. O modo biológico é dar-vos nota que eu penso que aquilo que o IFAP pede é que seja cumprido o regime jurídico da pinha, pronto. E a forma de atestar esse cumprimento tem a ver com a apresentação da declaração. O que tem que ser por vós explicado, deixe-me só terminar, o que tem que ser por vocês informado, e que nós já informámos o IFAP por topo, o Conselho Diretivo já informou o Conselho Diretivo do próprio IFAP, relativamente àquilo que é situações de operador e de não operador. Portanto, obviamente que quem está nessa situação não é o operador, mas tem os dados no local da propriedade.
Está a ver o que eu estou a dizer? Essa situação... Uhum. Pronto, é isso. Não há Há aqui problema. uma questão que eu quero totalmente clarificar, que é, então quem vende na árvore não tem que fazer a declaração de pinha. Há duas situações. Pode ser quem vende na árvore, pode ser a pessoa que realmente vende na árvore e é responsável pela atividade da colheita. Estão a perceber? Que não é o mais usual. Quem tem que fazer a declaração de colheita, obrigatoriamente, é o detentor legal da pinha. Eu vendi, mas vendi, o operador é quem vai colher, quem vai exercer essa atividade. Espero que isso está numa FAQ. Espero que isso seja... É a mesma coisa que acontece para os manifestos de declaração da madeira, do corte, de tudo o resto, da resina. Também não sei se vocês também operam na parte da fileira da resina. Pronto, isto ficou claro, então está tudo informado, a declaração pode aparecer em nome do Tem que realmente aparecer. que vai fazer. Sim, E eu é agradeço sempre... que vocês não venham ao sistema fazer declarações só porque querem receber o modo biológico, isso vai duplicar completamente a informação, porque de facto não são vocês os operadores, são outros, não vocês. Não, isso é para ficar bem claro, porque nós estamos sempre a dizer, existem estas duas situações, o proprietário que contrata um prestador de serviços para colher, fica com as pinhas e depois vende as pinhas, já todas pesadas, há aquele que vende na árvore, e aí a declaração já é da responsabilidade do operador e não do proprietário, porque vendeu na árvore, mas a declaração vai existir, ele não vai duplicar de maneira nenhuma as declarações, não faz sentido, não é? Isto tem que ficar tudo muito claro. Deixe-me só dar nota de uma coisa, que é não esquecer que a declaração tem que ser prévia. Sim, no dia antes de colher, vai colher no dia... É que no ano passado, infelizmente, o sistema, pronto, por causa... Tivemos grande pressão dentro do sistema, precisamente por causa da situação que referiu, do documento que tinha que se apresentar no IFAB. Pronto. E o que é que aconteceu? Aconteceu que muitos dos operadores, ou dos proprietários, que se calhar não eram operadores, não é? Ou que eram operadores e se calhar estavam aquém daquilo que eram as suas obrigações, fizeram um conjunto de declarações completamente fora da época de colheita. Sim. Esse sistema, isso foi, nós, como nunca era uma situação que nós não desconhecíamos que o sistema permitia, verificámos e notificámos todos os operadores que fizeram essas declarações a dizer que as declarações não eram válidas e que nós corrigimos o sistema logo, porque pronto, ficámos a saber quando começámos a ver um conjunto de declarações que eram submetidas no sistema, declarações de colheita após o dia 31 de março, quando não havia período excepcional para prolongar a atividade de colheita. E, portanto, não sei, já não me recordo quantos é que eram, mas tivemos que colocar o assunto superiormente e realmente o sistema foi logo corrigido, nisso foi possível corrigi-lo. E, portanto, é dar-vos nota que neste momento o sistema não vai permitir, e se permitir agradeço que nos comuniquem, porque são vocês os grandes utilizadores, são vocês que nos permitem aferir as situações menos regulares que o sistema às vezes tem, portanto comuniquem-nos se eventuais falhas, que verifiquem, agradeço que nos comuniquem para a gente poder obviamente atuar e pôr o sistema a funcionar da melhor forma, de acordo com aquilo que são as normas legais. Portanto, basicamente é dar-vos nota disto também. Declarações sempre validadas. Têm que ser obrigatoriamente, mesmo que não haja venda, têm que estar validadas após a colheita. Por a origem, está-me a perguntar, você faz a colheita, é isso? Ao fazer a declaração, seja o proprietário, seja o operador, não é? Há sempre a validação no mas depois final. A colheita, sim, depois da colheita, sim, você tem a colheita, não é? Faz a estimativa da colheita, não é? Um determinado valor. Termina a colheita, põe ali num localzinho, no armazém da sua propriedade. E sabe quanto é que é a verdadeira quantidade. Deve ir ao sistema e confirmar, validar. Sim, neste caso chama-se validações. Na origem, sim. Devem fazê-lo. É muito importante. Só 11% dos operadores na origem é que validaram declarações. E muitas destas declarações não são de colheita, até podem ser de armazenamento.
Ok. Entretanto, depois há outra fase, que é quem compra também tem que validar Que é o destino. o destino. Pronto. Sim. Mas, legalmente, o proprietário só tem que fazer a da validação da origem, não tem que estar a pensar que quem comprou, portanto, isso já é da Já outra... não é... Sim, o proprietário ou operador deve validar na origem e não pode validar no destino porque não vai ver as declarações emitidas para ele, percebe? Só se fosse o proprietário puser a origem igual ao destino, está a ver o que eu estou a dizer? Pronto. Ok. Se o proprietário colocar igual, ou seja, se ele ficar com a pinha... Sim, deve validar a origem e o destino. As Pronto, duas mas coisas. põe as mesmas quantidades. Se a estimativa está... Pronto. Duas. Ok. Eu só tinha validado a origem. Mas eu não sei, agora não tenho... eu acho que quando você faz a lista, se emitiu para si própria, provavelmente a declaração também lhe vai aparecer. E nessa situação tem que confirmar também, é desejável confirmar também o destino, porque destinou-se a si própria, não é? Portanto, tem que validar as duas, sim. Está a acontecer mas com a mesma quantidade. Pronto, sim, que poucas pinhas, não é? Normalmente as pessoas não colhiam, porque não... ou ninguém quer lá ir comprar as pinhas porque são poucas, e por causa de estar em modo de produção biológica, as pessoas são obrigadas a colher essas pinhas. E, portanto, sejam poucas ou não, têm que o fazer e ficam com elas até se juntarem ou aparecer alguém que queira, mas... Mas posso fazer uma pergunta? Desculpe lá, isto é uma... Peço desculpa aos restantes, que parece uma... Essas pinhas, o proprietário tem a intenção de as comercializar? Se conseguir vendê-las, vai vendê-las, senão fica com elas, ficam lá as saquinhas com as pinhas. Então é assim, então se a intenção é vender, antes de a escolher, tem que fazer a declaração. Se não forem para a autoconsumo. A declaração é sempre feita, a declaração está feita. Pronto, era só a questão da validação, se é só a validação da origem, porque ele fica com elas, ou se tem que fazer também do destino, porque se destinam a ele próprio, não é? Portanto, tem que fazer as duas validações. É, o desejável é isso. Não as conseguir vender, porque ele não sabe exatamente se as Fica conseguir vender. Ficam para ele. Aí a validação pode ser depois do 31 de março. Sim, a validação pode ser. Sim. Do destino. Sim. Ok. Era isso que era importante aqui por causa das datas, não é? Se ele pode fazer a validação de destino depois. Não pode fazer, sim, não pode fazer, não, mesmo a da colheita também pode fazer depois. As validações, não é a declaração. As validações, sim. Estou a falar de validações. Validações é ir ao sistema, confirmar quantidades. Ok, pronto. Certíssimo. Muito obrigada. Elizabeth, esclarecida? Esclarecida, muito obrigada. Pronto. Então, eu dava a palavra à Mariana Ribeiro Teles, que há bocadinho tinha a mão levantada. Sim, bom dia. Bom dia, Mariana. Eu continuo com uma dúvida, que é, eu vendo a pinha na árvore e por causa da validação, se a validação tem que ser feita na origem, o produtor tem que validar esta pinha? Se ele vende na árvore, não sabe a quantidade de pinha que foi apanhada. Vamos lá ver, Mariana, se o produtor vendeu a pinha na árvore e ele não é o operador, ele não vai conseguir validar a pinha, não vai conseguir validar a quantidade. Quem tem sempre que validar é quem é o operador. Por isso, se ele vendeu na árvore, a responsabilidade de validar é do operador. Sempre. Há aqui uma questão que deixa-me adicionar. Relativamente àquilo, se há prazo para a validação. Não há prazo para a validação, mas depois, se a declaração é de uma determinada época de campanha, você já não pode chegar à outra época de campanha e validar uma quantidade. Pronto. Sim. Ok? Certo. Pronto, e depois voltando outra vez à conversa da Elizabeth, eu acho que vocês têm que estar, não sei quem é que vai estar, vamos transmitir aos produtores, eu acho que há muita gente a duplicar declarações. Eu também acho. Que é os dos operadores e o do produtor. Eu tenho aqui umas, já não vou fazê-las depois da conversa de hoje. Eu ter feito esta referência, porque sinceramente, como é que eu ia dizer, com a pressão, que não é pressão, mas com a necessidade de apresentar uma declaração, muitos proprietários não operadores vieram ao sistema fazer declarações. Isso mesmo, eu tenho aqui umas para fazer. E não vou fazer, vou informar. Mas, Mariana, se eles não forem operadores, você não pode fazer. Porque eles não têm responsabilidade nenhuma. Atenção, que
é desejável que não faça, porque eles entram no circuito e entram no circuito de fiscalização, Claro. nomeadamente. Portanto, o Sim. ideal é você dizer, eu não vou fazer declaração, você, a quem vendeu, porque não é operador, não é operador todo. Por isso Você tem que tem pedir que uma dizer... cópia da declaração que o operador fez, que é para pôr no registro dele e na futura candidatura ao biológico, por exemplo. Eu até sugiro que nos futuros contratos que efetuarem, verbais ou escritos, o que forem, uma das condições é, sim senhor, eu vendo, mas dá-me a declaração. Isso que mesmo. É prévia. É prévia. É prévia, sim. É prévia. Sim. Portanto, antes de eu fazer a transação, dás-me a declaração e eu confirmo a declaração. Confirmo os dados, porque nesta altura eu ainda posso anular declarações porque não há propriamente ainda circuito de comercialização. Portanto, nós estamos a falar de uma... pronto. O desejável eu faria assim. Está bem. Obrigado. Era só estas dúvidas. Pronto, agora temos aqui o Emanuel. Entretanto, foram surgindo mais pessoas com a mão levantada. Mas também para não nos alongarmos muito, posso quem só puder esclarecer escrever... uma coisa, Carla? Sim, deixa-me só terminar. Quem puder escrever a pergunta acaba sempre por ser mais eficiente do que andarmos aqui neste diálogo. Diz que... Ok, duas coisas relativamente ao transporte. A primeira é uma questão relativamente às factos se tem os 31 dias. Isto é pós-transporte. Pós-transporte. Imaginem, vocês fazem declaração de colheita e de transporte. A atividade de transporte só tem validade de 31 dias. Pronto, isto foi para questões de fiscalização. Foi decidido na altura por os 31 dias no início, logo no início, e era uma coisa que já estava a funcionar nos manifestos de exploração florestal. Foi replicar essa norma relativamente aos transportes, a duração do transporte. E tem meramente a ver com as questões de fiscalização e introduzir aqui alguma possibilidade de um maior controle, se é assim que eu posso dizer, naquilo que é a circulação de pinhas. Porque tínhamos na altura indicação que entrava no circuito económico muita pinha que não era declarada com outra que era declarada. Pronto, e então foi quantidades, um período para transportes. Há aqui outra questão, se eu apanhar a pinha na propriedade, eu apanho a pinha na propriedade, para o armazém, passa por uma estrada nacional, mesmo que poucos quilómetros, faz a declaração. Sim, faz. O transporte só não é considerado, vamos pela negativa, se eu colher a pinha numa determinada exploração florestal e ela se destinar a um local na exploração, está a ver? Um local, mas estamos a falar de grandes explorações agrícolas ou florestais, ou agroflorestais, e não houver propriamente um transporte, uma circulação efetiva rodoviária. Isso também está nas FACs. Acho que está lá mais bem explicado do que aquilo que eu expliquei agora. Portanto, vão às FACs, eu agora não tenho o número da FAC, mas vão às FACs, que isso está lá completamente explicado. Isso foi feito. As FACs na altura demoraram algum tempo, foi feito em conjunto, inclusivamente, com alguns intervenientes do setor. Algumas questões foram vistas por os colegas do gabinete jurídico para nos darem algum suporte e algum conforto. Portanto, na altura nós trabalhámos aquele documento. Foi internamente bastante visto e revisto. Tanto que o regime legal entrou em maio e a campanha seguinte começou propriamente em dezembro. Portanto, nós tivemos um conjunto, conseguimos preparar mais ou menos os principais instrumentos de implementação do diploma legal em conjunto, quer internamente, com colegas regionais, e demos alguma formação também. Então, aqui a colega Helena Paula a dizer que é a FAC número 18 relativamente ao transporte. Portanto, foquem-se na FAC número 18, relativamente a isto que é o transporte. Mas, basicamente, resumidamente, penso ser aquilo que vos transmiti. Eu acho, Carla, não sei. Vejo aqui mais umas mãos, mas não consigo. Sim. Temos aqui uma mão do Pedro Matos. Não sei se ainda continua a querer fazer alguma pergunta. Continuo sim. Muito obrigado. Bom dia. Eu, talvez fosse a propósito do pedido único, houve uma pessoa que me disse já devia ter o pedido validado, eu já tinha feito a pergunta por escrito, e ele já devia ter o pedido validado, mas ele queria à força alterar a área.
E presumo eu que fosse por causa do pedido único, por causa da medida da agricultura biológica. E ele não conseguia alterar a área. E a pergunta que eu fazia, que era que tinha feito e por escrito, era como é que se faz nesta situação? Já não há hipótese de alterar a área, tenho que fazer um pedido novo, um manifesto novo. E eu assumo que fosse pelo pedido único. Confesso que não sei, mas fiquei sem saber dar a resposta. A única coisa que pode alterar, vamos lá ver, há duas situações. A situação de alterar, e quando estamos a falar é validar é alterar quantidades, apenas quantidades. Pois. E relativamente àquilo que pode ser a possibilidade, e portanto quando estamos a validar, estamos a confirmar e a alterar. Por um lado eu confirmo a estimativa da quantidade, por outro lado posso alterá-la. Portanto, é estas duas situações. Menu validade, duas coisas que podem acontecer. Confirma a quantidade estimada, altera a quantidade estimada. Relativamente à anulação, eu só posso anular as declarações que não entraram no circuito, cuja pinha não entrou no circuito comercial. Eu depreendo que nesse caso concreto, Pedro, tenha sensação. Desligou o som. Ficaste sem som, Cristina. Desligaste o teu microfone, não sei como. Não fui eu. Eu não mexi, eu estava livre de... Não sei o que aconteceu, alguém me calou, graças a Deus. Não, estou a brincar. Não pode, a área não dá, Pedro. Eu acredito que a pressão... Mas veja lá, pode ser que ele não seja operador. Não é? Pois, agora, não sei. É que nós alteramos o nosso IRS, também podíamos conseguir fazer aqui alguma alteração, porque surgem alguns erros associados, até muitas vezes quem faz estes manifestos fazem-no um bocadinho, vou despachar isto, meto aqui não sei quantos quilos, não sei quantos hectares e depois logo se vê. Não pode ser. Não pode ser. É verdade, mas não é a realidade que temos. Pronto, mas mais ou menos. É mais ou menos, porque assim, vamos lá ver, uma questão que foi aqui referida relativamente a vários operadores, o mesmo e-mail. Sabe porquê? Porque não era assim no início. Quando nós começámos e fizemos várias sessões de esclarecimento, nomeadamente fomos aos locais onde está localizada essencialmente este tipo de produtor. E fartámos-nos de referir que era essencial o correto preenchimento. Eu sei que não é a realidade, mas fartámos. Porquê vários e-mails? Porquê vários utilizadores em um e-mail? Porque nos disseram na altura que o coletor, o operador que faz a colheita, é menos... apesar de ser o operador, é uma pessoa que tem algumas dificuldades em apurar a informação. E então foi decidido que vocês, as associações de produtores, faziam o registro dos proprietários ou dos coletores, foi decidido que alguns contabilistas, fosse o que fosse, fizessem o registro, e daí nós permitimos que era uma coisa que também já estava nos MEFs. Portanto, basicamente este sistema, em algumas regras de funcionamento, vem replicar aquilo que já era a experiência dos manifestos de exploração florestal. A área, eu também duvido, quer dizer, a área é uma coisa que é estática, as árvores não se movem. Eu, quando faço colheita, sei propriamente a área. O que eu não sei estimar é as quantidades, quer dizer, então eu dou uma área, olha, também não me parece assim muito... Acho que a área é um simples equívoco. Em vez de 400 hectares escreveu 40, ou em vez de 40 escreveu 400. Não, é recorrente, infelizmente. E, portanto, a resposta que eu vou dizer a esta pessoa, olha, não há nada a fazer. Se a pinha entrou no circuito de comercialização, neste momento não há nada a fazer, Pedro. Eu não. E porque é assim, você também só... Agora a minha sincera... não leva mal, mas você só está a reportar isto porque há uma entidade que controla isto, que não o ICNF ou não a GNR, que se chama IFAP. Eu também não me parece, está a ver, como é que eu ia dizer, os proprietários e quem está ao longo, porque a gente o que pretende é que a informação seja minimamente fiável. Neste momento podemos ponderar isso numa próxima, quando a legislação que vai ser alterada e o proprietário for obrigado a ver-se retratado no sistema,
através de um geolocalizador, se calhar aí nós diminuímos esse tipo de erro, Pedro, porque se calhar eu já vou desenhar uma parcela, eu já tenho uma parcela geográfica, uma delimitação geográfica, um ponto, o que for, que me vai permitir aferir talvez com um maior rigor, e eu, proprietário, vejo-me dentro do sistema, que eu acho que é uma coisa que, pronto, como não é operador, ele propriamente não se retrata no sistema. Pronto, e isso é desejável, vamos melhorar. Neste momento... Sim, sim, sempre a melhorar, claro, naturalmente. Obrigado. Desculpem, tínhamos também aqui o Emanuel, que tinha uma mão levantada. Sim, olá, eu não coloquei no chat porque não me aparece o chat, pelos vistos, acontece a mais gente. Então, eu penso que a minha questão já foi respondida ali na conversa com a Elizabeth, mas só para garantir, percebi. Eu herdei um pequeno pomar, nunca colhi pinha, nunca comercializei pinha, nada, é a primeira relação que estou a ter com a pinha. E eu não, como aconteceu com a Elizabeth, com alguns produtores, estou a pensar colher, mas não sei se vou vender. Portanto, vou preencher a declaração, certo? A declaração inicial, depois vou validar o peso, certo? Sim. Portanto, e se vender as pinhas, Sim. Se vender as pinhas, basta. Diga. O que é que eu tenho de fazer? Vender a pinha, Nada. você aparece na origem, operador de origem, está a ver? A declaração tem vários campos, não é? Você Sim, que não eu é propriamente. não conheço. Não é propriamente o... Então, mas se tiver alguma dúvida, Emanuel, eu vou tentar explicar conseguir o melhor que puder. Eu aconselho depois a ver aquilo que são, quer o manual de instruções do sistema, que eu penso que é Sim, mais ou menos verdade, explícito, tem muitas imagens, tem pouca conversa, se assim se pode dizer, parece-me que é intuitivo, e as facts. Mas não há aqui a nenhuma questão, não é? Não, mas eu vou dizer, portanto, você vai aparecer na origem, você vai ter que dar a informação, a sua informação, ao operador que é o responsável por fazer, não sei se a declaração de armazenamento, se a declaração de primeira transformação, a quem você vender a pinha. E depois... Sim, mas peço desculpa, eu não sei se vou vender as pinhas, portanto... Sim, mas você sempre que tenha uma intenção, como é uma comunicação prévia, você tem que sempre fazer a declaração de colheita. Se ela não vender, destina-se a si própria. Acabou a conversa. Não há mais... a pinha ficou consigo, acabou. Se a vender, tem que garantir que a sua quantidade de pinha que vender, pode não ser toda, passa para um operador. E quando passar para esse operador subsequente, a rastreabilidade é feita dentro do sistema. Deve dar a sua informação, portanto, o seu número de operador, que provavelmente já vai aparecer em pré-field, pré-preenchido, a informação de operador origem, e deve dar a quantidade de pinhas. Pode depois, e a declaração depois é feita pelo operador responsável, é feita pelo operador a quem você vendeu, armazenista. Vamos pensar que vai vender a um armazenista. Ok. E eu para me registrar, eu não preciso ter atividade nas finanças? Pode não, ser é como singular. Normal? Então você não viu que as notas finais, os operadores coletores essencialmente são pessoas singulares. São 44% são singulares. Sim, mas posso ter atividade nas finanças sendo singular, certo? Não? Sim, é o que for. Pronto. Emanuel, é o que for. Eu disse singular porque pensei que você era singular, mas se tiver uma empresa e a comercialização for feita em nome dessa empresa, tem que ser. Se tiver 4 empresas, tem que escolher uma empresa. Sim. Pronto. Ok. Obrigado. Tínhamos aqui também a Maria João Reis, que está com uma mão levantada. Neste momento já é boa tarde. É uma questão muito simples. Se efetivamente na exploração, ou seja, quando for fazer a identificação do prédio, esse prédio, o que é que eu devo declarar? A área total do prédio ou apenas a área onde é feita a exploração? É sim.
A lei diz, é os prédios. Diz assim, artigo 6º, número 1, a linha I. Em caso da pinha de origem nacional, a identificação dos prédios onde se realiza a colheita, a sua localização, a área das parcelas de colheita e a prevenção da quantidade. O que é que isto significa? Significa, imagine que você tem a herdade da cruz. Mas a herdade da cruz tem várias parcelas que não apenas de pinheiro manso, e mesmo dentro deste pinheiro manso eu não vou colher em todas as parcelas. Eu identifico o prédio herdade das cruzes, número não sei o que, e a seguir escrevo a área onde eu vou fazer a colheita. Pode não ser a área total. Mas pronto, isto é o que diz a lei. Sim. Ok, muito bem. E se for uma sociedade a fazer a exploração, o NIF que deve constar na declaração deve ser o NIF da sociedade? Se for uma sociedade a fazer a exploração da colheita da pinha. Exatamente. Sim? Sim, é. Ok, muito obrigada. Nada. Cristina, tínhamos aqui uma pergunta um bocadinho relacionada com aquela questão que o Pedro levantou. Se no caso em que, no fundo, a área que foi inicialmente declarada depois não está correta, se pode fazer uma declaração para o resto da área. Ou seja, no fundo, dividir por duas declarações. Não é? Duas questões. Esperemos que a pinha ainda não esteja colhida. E aí sim, porque a colheita, a atividade é uma comunicação prévia, mas desejavelmente faz as duas declarações, não há problema nenhum. Até porque tu podes fazer, por exemplo, vou dar um exemplo. Imagina que vocês põem na duração da atividade, mesmo prédio, mesma área, mesma atividade, põem uma duração de 30 dias. Chegam ao final de 30 dias, por acaso aconteceu que não tiveram tempo de colher nos 30 dias. Fazem uma declaração e prolongam com a quantidade que ainda não colheram, confirmam a quantidade da inicial e podem logo fazer para mais 30 dias. Pronto, é a mesma coisa. A mesma situação. Ok. Não sei se mais alguém tem alguma questão, alguma dúvida. Pronto. Esta sessão foi gravada. Eu coloquei no chat no início, pronto, e volto a referir que foi gravada. Se ninguém se opuser, à partida poderemos partilhá-la também no nosso site da CAP. Sim, Cristina, diz. Assim, eu só queria agradecer. Isto para nós é muito importante. É muito importante que a gente consiga transmitir e esclarecer, porque o que nós queremos é que os operadores façam de acordo com aquilo que são as normas e os procedimentos. Estamos disponíveis para, através do e-mail da divisão, eu vou depois passar a apresentação à Carla e a Carla distribui-vos, vai distribuir, vamos tentar também pô-la no site do ICNF para ficar também amplamente mais disponível, mas é muito importante que vocês, principalmente os colegas que aqui estão responsáveis por associações ou por empresas, possam também transmitir aos contactos que têm e que operam neste âmbito, que possam transmitir e sensibilizar as pessoas para aquilo que devem ser, no fundo, a sua atuação. Porque só assim é que nós conseguimos diminuir as situações irregulares e que nós sabemos que são muitas, muitas mesmo. Todos nós, se calhar, tivemos um amigo que já nos contou uma história qualquer relativamente à colheita de pinhas indevida em qualquer local. Pronto. E aquilo que eu vos digo é agradecer por termos essa possibilidade. As colegas são um apoio essencial aqui da divisão, prestam-vos, obviamente, todo o apoio que for necessário. E pronto, e nós estamos disponíveis, Carla. E agradecer, sim, essencialmente. Obrigada a nós também por, no fundo, contribuírem para esclarecer todas as pessoas que assistiram e eventualmente aquelas que não puderam assistir, mas que vão poder ver a gravação ou que vão poder consultar a apresentação. Nós, quando criámos a reunião e quando enviámos no fundo, a divulgação, enviámos o decreto-lei,
as FAQs e o manual do utilizador do ICIP. Estas 3 coisas também estão disponíveis na página do ICNF, mas se por acaso alguém tiver alguma dificuldade, podem-nos sempre contactar que nós voltamos a enviar. Se mais ninguém tem questões, também queria agradecer a todos a participação e a colocação de dúvidas que acabam sempre por enriquecer aqui um bocadinho os conteúdos, não é? Porque pronto, quem está a apresentar muitas vezes também não se lembra de todos os casos que vão surgindo e, portanto, muito obrigada a todos também pela participação. Se mais ninguém quer dizer nada, então dou por terminada esta sessão. Mais uma vez, Cristina e restante equipa, muito obrigada. Um bom dia, uma boa tarde para todos.